Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Fernanda Julie e eu estou aqui hoje num podcast que vai aumentar a nossa autoridade no digital. Porque assim, é como eu sempre falo, não adianta nós, advogados, sabermos tudo que está lá no código, na Constituição, saber de decor o artigo. Só que se a gente não consegue se vender na internet, aparecer para os nossos clientes, quem vai fechar o contrato com a gente? Não é verdade? Por isso eu trouxe uma especialista no assunto, a Silmara. Tudo bem, Silmara? Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Estou muito feliz, muito honrada pelo seu convite, Fer. Estamos aqui para somar ainda mais, né, nos empresários e empresárias que acompanham aqui o Pode Julgar. É um prazer estar aqui. Que bom. Silmara, nós aqui temos um público de advogados, de alunos que estão estudando, também tem um público em geral. Só que vamos pensar aqui um pouquinho que nós estamos assim mais no mundo jurídico. Na advocacia, nós nos preocupamos muito em saber o nosso conteúdo, porque eu me preocupo como que vai ser o processo, se eu vou ganhar causa, se o meu cliente vai ter o direito dele resguardado. Só que nós temos muita dificuldade de fechar o negócio. Eu acho que isso também em outras áreas é assim também. Exato, exato. A gente vê, vim do mundo da beleza, do mundo beauty, né? E a gente entende que existem vários processos até chegar ao fechamento em si, que a gente fala que é o comercial. Então, a autoridade, ela é percebida, ela é construída. E eu costumo dizer que tem muitos profissionais excelentes que são, assim, tesouros, mas que estão literalmente dentro de baús enterrados e escondidos. O que importa não é. Você concorda comigo que é difícil você estimar um valor de algo que está escondido? De algo que não aparece? Né? Então, tem muitos profissionais que não são tão bons tecnicamente, não são bons em parte de conhecimento, repertório, mas que progridem muito mais, que avançam muito mais, prosperam muito mais do que pessoas que são extremamente capacitadas e têm um conhecimento vasto, justamente por saber se posicionar, justamente por saber fazer um fechamento. E é unânime, né? A venda, ela é o combustível de todo negócio. Um escritório sem fechamento de contrato, sem vendas, perdura? Não. Não perdura. Podemos trazer isso desde uma oficina mecânica, a uma manicure, a um advogado, uma advogada. Sem o fechamento em si, não perdura, né? Toda a estrutura de negócio. A venda ela é o combustível. O que eu costumo dizer sempre dentro das mentorias que eu ministro para as empresárias é: você pode ter uma Lamborghini e ter uma Ferrari. Sem combustível, com o tanque vazio, ela anda? Não. Não anda. Então, o fechamento, a venda, ela é todo um processo. Isso influencia em todo o negócio, em toda a carreira. E é algo que se fazia desde lá da época de Jesus, né? A venda, a troca, o escambo, desde a época do descobrimento do Brasil, enfim, existe já essa negociação. Uhum. Ô, Sil, você pode me contar assim, de onde veio esse o seu ímpeto empresário? Você sempre foi? Você era aquela criança que estava na escola, já queria vender as coisas? Como que é? Você conseguiu aprender? Conta pra gente. Eu falo que é ambição que é diferente de ganância, né? Então, quando você não tem muito para um dia, a única opção que você tem é fazer dar certo. Eu vim de uma família super humilde, tanto como pai como mãe. Não é um exemplo de família estruturada. Então, assim, não é a família de comercial de margarina. Nunca tive exemplos de empreendedorismo até dentro da minha casa. Meu pai hoje faz 35 anos que está na mesma empresa. A minha mãe também era CLT. E aí vinha muito que o sucesso da família era o quê? Você prestar um concurso público, financiar uma casa, financiar um carro. Mas aquilo não competia muito comigo, assim. E por necessidade mesmo, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu primeiro emprego foi vendendo pastel na feira. Sabe a feira da Mauá? Uhum. Trabalhava ali, vendendo pastel, na barraquinha que tem bem na ponta ali. E eu era muito tímida. Assim, acho que a Silmara, de anos atrás, estivesse hoje aqui com câmeras, conversando com você, saber que tem pessoas aí nos assistindo, nos ouvindo, eu travaria. Então, eu era muito tímida na feira, não conseguia vender o pastel, não atendia bem o cliente. Até que o meu patrão, naquela época, me chamou e falou: Olha, Sil, preciso que você melhore, senão não tem como a gente continuar. E eu precisava, a necessidade. Eu precisava daquele valor para ajudar em casa e também comprar um tênis para mim, alguma coisa assim, porque com 13 anos eu já tinha essa percepção, né?
E aí eu fui desenvolvendo, melhorando. Eu falo que a minha melhor escola foi a feira, foi ser feirante. Tanto observando o meu primeiro patrão, que é assim, o que mais me ensinou, um homem de coração bom, gentil, honesto, trabalhador, que trabalha muito até hoje, e como também escola, para eu me comunicar. Ali eu entendi que a comunicação era a chave de todo o negócio. E aí na escola passei a ser eu que apresentava os trabalhos, passei a ser representante de turma, que naquela época tinha, né? Não sei, gente, se tem hoje. Será que vai entregar a Acho nossa que tem. idade? Vai, Será que vai. entrega a nossa idade? Aí tinha aqueles concursos, aqueles jogos escolares, né? Uhum. Eu também era que falava, eu peguei amor por falar. Saí do shopping, saí da feira e fui trabalhar como vendedora no shopping, né? Trabalhei ali no shopping do Avenida Center. E foi uma escola muito grande também pra mim, então sempre estive ali lidando com vendas. Mas eu não tinha, obviamente, toda a percepção que eu tenho hoje. O empreendedorismo veio quando eu fiquei assim, não é possível que eu nasci pra trabalhar das 8 às 6 com esse dinheiro específico e com vendas você consegue fazer o seu salário Uhum. ali. Falei, não é possível que eu nasci só pra isso. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais, sabe? E aí eu comecei aprendendo no digital, o Ô, curso Sil, online. e essa época que você pensou, das 8 às 18, foi quantos anos, assim, já falando da sua idade, né? Ou faz Ah, quantos anos? eu já tinha. Isso faz uns 10 anos atrás, mais ou menos, Uhum. né? Eu tinha ali os meus 22, 21, 23 aninhos. Eu falava. E eu festava muito, gente. Eu aproveitei a minha vida. Mas assim, não sobrava dinheiro, porque tinha uma mentalidade muito escassa, né? Então, vivia ali contando as moedinhas, estava inserida em um ambiente onde as pessoas pensavam pequeno também, então eu não conseguia. E sempre que eu pensava, vislumbrava uma coisa muito acima, muito afora, eu era o quê? Boicotada. Sim. Imagina, isso não vai dar certo. Para de ser doido. Tava quase para terminar a faculdade de arquitetura, né? Termina a sua faculdade, vai trabalhar no escritório, não precisa. Isso não vai dar certo, faz a sua formação. Mas ele falei, não é possível que eu nasci para isso, assim, eu precisava de algo mais. Então, antes de eu me formar em arquitetura, eu já trabalhava com atendimento a domicílio para mulheres, com Uhum. extensão de cílios ali. E os 2 dias que eu atendia, que era só sábado e domingo, porque durante a semana eu trabalhava no shopping, né? Os 2 dias que eu trabalhava, eu já faturava mais do que o meu mês inteiro como vendedora. Aí na hora eu falei, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Eu tava com o nome sujo, endividada. Eu falei, é aqui que eu vou pagar minhas contas. É aqui. Eu só queria pagar minhas contas. Sabe? Limpar meu nome. Tava ótimo, era o que eu queria. E aí eu comecei a entregar o panfleto pra uma, panfleto pra outra. E às vezes alguém não gostava, eu ia lá e refazia. E uma foi indicando pra outra. Então eu falo assim que foi muito o Senhor que me escolheu pra isso. Sabe? Eu, claro, eu busquei, me aperfeiçoei. Mas foi muito o Senhor que me trouxe, me aperfeiçoando. Eu comecei técnica, né? Como falando na parte do direito, que a pessoa estuda muito o código, estuda muito a legislação. Todo início, o profissional, ele tenta focar em ser excelente tecnicamente. E eu também buscava muito isso. A fazer um procedimento mais rápido, que atendesse melhor a mulher, mas eu não tinha nenhum conhecimento de gestão. Eu lembro que na época era R$ 50 que eu cobrava e as pessoas ainda pagavam em dinheiro naquela época. Acredita, menino? Não Nossa. tinha Pix. É igual os maias e os incas faziam. Então, quando as pessoas me pagavam em dinheiro, eu pegava as notinhas de 50, dobrava e colocava na minha bolsa. Ah, eu vou abastecer o carro, pega uma notinha aqui. Ah, eu vou comprar uma Coca-Cola, pega daqui. Ou seja, você trabalha e não vê dinheiro em si, né? E depois a gente vai aperfeiçoando. Mas no começo, como todo profissional, a gente foca o quê? Em técnica, em entregar a técnica, em entregar a excelência. E é o nosso dever como profissional, né? Seja eu advogada, juíza, independente do segmento, quando eu me proponho a atender, a pegar a causa de alguém, a defender alguém, a representar alguém, tecnicamente a excelência é o que a gente sempre visa entregar. Só que daí tem vários outros pontos. Por exemplo, como oratória, que você trabalha muito, né? E aí a gente vai se aperfeiçoando e englobando num sentido conforme nós vamos evoluindo. Sim. Bom, isso que a Silmara falou, eu me identifico super, porque eu faço doutorado. Então, na técnica, digamos assim, que eu estou ok. Agora a questão é fazer a venda. É Exato. vender o meu trabalho de advogada, professora, para ser contratada numa universidade. Eu tenho que me vender.
Para ele me contratar, não vai só olhar meu currículo, mas vai olhar todo o meu histórico, tudo que eu já construí, vender mentorias também, cursos. Então, pegando agora de um ideal, você pode até me usar como exemplo aqui. Eu vou aproveitar a mentoria gratuita. Me pegando como ideal, estou aqui, domino conteúdo técnico. Quais passos você falaria? Investe num espaço físico ou você não tem o dinheiro, não tem, né? Então vamos para o digital. Como que você iria estruturar? Acho que a primeira coisa é entender o seu público para quem você está se comunicando, né? Então, Silmara, eu foco muito em trabalhar a parte de... Vamos pegar o exemplo da oratória, Sim. tá? Foco muito em trabalhar a parte de oratória. Então, você já sabe que a pessoa que o seu público ideal, a pessoa que você vai se conectar, é aquela pessoa mais tímida. Ou a maioria, tá? Que já perdeu oportunidade de trabalho, que já perdeu oportunidades na graduação por não saber se comunicar, por não ter uma boa oratória. Então, ninguém compra um curso. Ninguém compra uma mentoria. As pessoas compram a solução que você oferece. Ganha mais quem resolve problema. Vou repetir. Ganha mais quem resolve problema. É muito menos persuasivo eu chegar em você e falar, olha, eu vou te ensinar, Fer, a você se comunicar muito bem e a encantar as pessoas com o que você fala. Isso é uma vertente, é um storytelling que eu posso usar para vender, né, a minha mentoria, o meu curso, ou eu posso resolver o seu problema. Fer, hoje, com X anos, com X formação, quanto você acredita que você pode faturar a mais, crescer a mais, se você encantar todas as pessoas com as quais você se comunica? Eu quero comprar sua mentoria, gente. Faria diferença para mim? Eu posso faturar 5, 10 mil a mais. Faria diferença esse valor para você hoje? Sim, faria. Então, o meu investimento é X vezes, nananana, é um processo de acompanhamento. Então, eu falo muito dando meu exemplo que é na área da beleza, a cliente ou a nossa aluna, eu lido muito com empresárias, né? E a maioria tem dificuldade em quê? Gestão de equipe. Entra alguém na minha equipe. Isso acho que em qualquer segmento, né? Escritórios, beleza, enfim. Entra alguém na minha equipe, eu treino, a hora que a pessoa tá um avião, ela arrisca e abre o negócio dela. Aí vem o vitimismo. Meu Deus, eu tô traída. Isso aqui não é pra mim, eu não aguento mais isso aqui. Eu vou trabalhar sozinha mesmo. Mas sozinha você não escala. Sozinha você não cresce. Então, a profissional, ela precisa entender. Eu quero escalar através do digital, eu quero escalar através do presencial, mas independente o caminho que você escolher, você precisa de pessoas para você escalar. Então, o seu negócio, ele tem que trabalhar para você. E aí, Silmara, qual que eu escolho? Eu vou pro digital, eu vou para um presencial? Depende do seu momento ali, né? Tem atividades que necessitam de um presencial e tem atividades que não. Claro que o online ele é muito mais vantajoso, porque sua margem de lucro é muito maior, porque o seu custo é muito menor. Então, você consegue... Hoje eu tenho alunas na Espanha, Portugal, agora em novembro eu tô indo pra Itália, num evento lá de empresários da beleza em Roma. Eu vou palestrar sobre gestão e vendas lá nesse evento da Itália. Então, você consegue alcançar o Brasil, o mundo todo, através do poder, né, do digital. Só que, ao mesmo tempo, o presencial ele vai fortalecer a sua presença. Então, hoje a gente toca 5 empresas, né? Eu falo que é um ecossistema de marca. Todas são diferentes, mas se interligam e eu consigo fazer com que as clientes rodem. Você é uma delas, né? Sim. Sempre vai lá, compra... Aqui, ó. Eu estou com acessórios da Silmara. Exato. Cílios da Silmara, viu? Unhas da Silmara também, viu, gente? Pois fez a unha lá com as meninas. Também, viu? Então, a gente entrega qual que é a solucionar. Você tem uma vida muito corrida, o seu tempo ele é muito apertado. Então, para você pegar o seu carro, sair da sua casa, procurar a vaga, parar no lugar, aqui eu faço tal coisa, aqui eu faço tal coisa, agora aqui eu vou tal coisa. Não é mais fácil eu facilitar a sua vida e entregar tudo num ponto só? Então, isso é verdade. O que me comprou foi, primeiro eu fui pelos cílios. exato. Aí eu vi as joias, as bijus e falei, nossa, já me evita de ter que ir lá no centro procurar vaga. E a gente Exato. sempre gosta de estar mais bonita. E aí as meninas também e assim, a sua equipe tá de parabéns, viu? Elas são treinadas, então, né?
Porque, e olha que a Fer acabou de chegar lá e ela tá bem treinada. Porque ela falou assim, amiga, por que você já não faz a unha aqui? Daí eu falei, mas vai demorar muito, tem que ir embora. Ela, não, enquanto você faz os cílios, a outra já vai fazendo a unha. Eu falei, sério? Dá pra fazer assim? Ela falou, Tudo ao dá. mesmo Daí tempo. eu falei, então eu quero. Foi por conta disso, resolveu um problema meu que era a falta de tempo. E aí, estudando a persona, a maioria das nossas clientes são empresárias que têm a vida corrida, são mães que têm a rotina muito atribulada. Então, essa mulher, ela não tem 2 horas para fazer uma unha, mais 2 horas para fazer uns cílios, mais 2 horas para fazer um cabelo. Ela tem 2 horas. E em 2 horas, a gente faz tudo. E, consequentemente, quando a gente pega empresárias, mulheres que têm o tempo mais corrido, ela entende o valor do tempo. Quem entende o valor do tempo, paga mais. Eu falo que só existe 2 tipos de público. Só. Aquela que se preocupa com a qualidade e o foco não é o valor. E aquela que quer o preço e não prioriza a qualidade. Não tem como. E no mesmo dia, os 2 públicos saem de casa. A que quer preço e não se preocupa com a qualidade, ela sabe que ela não vai encontrar as 2 coisas, a não ser que ela encontre uma profissional insegura. Que esteja disposta a negociar e baixar o valor dela pelo desespero de querer aquela cliente. E no menor sinal de reajuste ou alguma coisa que você precisar alavancar o seu valor, ela vai buscar outra pessoa. Então, eu falo que é a cliente de oportunidade. E até aí ela não tá tão errada, porque ela tá negociando, mas ela sabe que ela só vai achar o preço e a qualidade na mesma pessoa ou no mesmo produto se ela encontrar alguma profissional insegura. Agora, a cliente, né? Isso vale para homem e para mulher, tá? Que prioriza a qualidade, prioriza o tempo, o valor, o preço para ela não é um fator decisivo. E 83 saiu uma pesquisa do Datafolha recentemente, estava lendo semana passada. 83% dos consumidores agora em 2025 no Brasil preferem pagar a mais pela qualidade do que não priorizam em si o preço. Só que a gente vem muito nisso, uma guerra de preço. Será que não é uma coisa que estão colocando na nossa cabeça? Será que não é uma coisa que estão implementando uma cultura sem que você possa perceber? Eu não quero atender todo mundo. Nem consigo, né? Eu não consigo ser mentora de todo mundo. Então, por isso que eu trabalho com valor mais elevado, mas uma entrega extraordinária. E para você, nessa skin nova de mentora que você tá, né? Maravilhosa. Nossa, eu amei. Olha, funciona, viu? Porque eu tava pensando aqui, eu nem perguntei o preço da unha. Se fosse R$500, eu tava lascada no final. Mas só quero fazer e foi fazendo. Porque ela falou, já faz a unha. Daí eu falei, nossa, é mesmo que eu já vou fazer a unha aqui agora. Aí eu posso ir 2 horas depois na academia. Aí eu não perguntei quanto era a unha. Então, deu muito certo isso de, aí eu vou economizar o tempo. O tempo. Porque o meu tempo era super valioso, é super valioso. Então, naquele momento, o meu cérebro nem parou pra pensar, deixa eu ver quanto é a unha. Exato. Não, só pensou assim, o meu tempo é mais valioso. Nossa, Sim. muito real. Ah, Silmara, mas pra mim é muito difícil, porque meu marido não me apoia, minha família não me apoia. As pessoas só vão te apoiar depois que você der certo. A principal pessoa que tem que te apoiar é você. A gente não acorda todo dia feliz, todo dia animada, todo dia, uhul, vamos conquistar o mundo. Não acordamos assim. Só que eu acredito que você esteja nessa fase também, e o pessoal que nos acompanha parecido nesse sentido, que chega uma fase da vida, e eu estou nessa fase, e pode soar um pouco frio o que eu vou falar aqui, mas não é, tá? É que eu sou muito objetiva. E colérica. Chega uma fase da sua vida onde você não tem mais permissão pra ficar se lamentando, onde você não tem mais permissão pra ficar um dia inteiro na cama chorando, você não tem mais essa opção. Por quê? Porque não é mais sobre você. Aí quando você olha, tem famílias que dependem de você, tem colaboradores que dependem de você. Você pode sim, dar uma choradinha quando toma um banho, enxuga a lágrima e bora. Você tem um escritório para manter, você tem causas para defender. Igual hoje, eu olho para trás, a gente tem... Lá no estúdio nós temos com 8, na clínica mais 5. Então, por baixo aí, num geral, nós temos 20 pessoas. Vamos contar que dessas 20 pessoas, cada uma tenha 2 pessoas em casa. Então, esse número ele já triplica, duplica, triplica. Então, são famílias que
dependem de todo o ecossistema. Então, agora eu não quero mais. Não existe isso de não quero mais. E é uma frase que o Joel J fala, né? Se os seus boletos não te assustam, você tá sonhando baixo demais. Você precisa ter boletos altos. Eu falo isso com uma das minhas empresas, eu tenho uma sócia. E eu falo, arruma um boleto alto aí pra eu pagar. Porque um boletinho alto te motiva demais. Um boleto alto pra eu pagar. E o merecimento. A gente tem que ter o merecimento. A gente fala muito sobre isso, né? Como que eu vou falar pra minha cliente? Você merece esse momento. Você merece degustar um café. Você merece ser atendido numa clínica com equipamento de alta tecnologia. Mas e você? Como tá o seu merecimento? Tem uma coisa que eu comecei a fazer no mercado, gente, muito perigoso. Paladar não retrocede. Ah, sim. Depois que você compra aquelas passata rústica que vem naqueles vidros, você não quer saber de molho de tomate de saquinho. Você não quer mais. Aí você começa a lapidar, evoluir o seu gosto. Aí você fala, não, eu preciso vender mais. Eu preciso aumentar meu lucro aqui. Eu preciso aumentar meu comercial aqui. Por quê? Porque o seu custo de vida vai aumentando. Então, quando a gente fala de prosperidade, de venda, de escala, não é só sobre você. É sobre outras famílias. Então, quando você abunda, você melhora a vida de outras pessoas, a evolução na sua vida é uma consequência, assim, natural. Sim. Não precisa fazer muito esforço, mas não é fácil. O Sil, tem uma pergunta. E para aquela pessoa que tá começando agora no digital e posta, e aqueles números desastrosos, você fala, meu Deus, quem curtiu foi minha mãe, meu vizinho e minha tia só. O que você diz? Que técnica, persista, não persista, sabe? Nos oriente. Eu costumo dizer que a gente nunca erra, a gente nunca perde, perdão. A gente nunca perde, sempre você ganha. Se você errou em algum ponto, nossa, mas eu perdi um dinheiro aqui, investi num tráfego aqui nesse post deu errado. Por que eu nunca perco, Silmara? Porque a sua função é sentar a bunda na cadeira, analisar aquelas métricas e aprender com aquilo. Nós, seres humanos, nós aprendemos mais errando do que acertando. Então, vamos olhar para o erro de uma maneira construtiva, de uma maneira positiva. Um dos últimos negócios que eu assumi, eu acho que eu passei 4 meses errando e, assim, com dinheiro indo pelo ralo, bonito. Eu falei, pera, mas não é possível que eu tô errando tanto nesse negócio. Porque eu estava delargando, essa é exatamente a palavra, eu estava delargando sem efetivamente treinar o meu time. Então, Silmara, seja num comercial, seja no Instagram, aqui não tá funcionando, é só minha mãe que comenta com um coraçãozinho, meu pai também e malemar meu marido. Como que eu faço? Senta e analisa, né? É importante a gente analisar os concorrentes de mercado. Antes eu tinha, eu não vou olhar concorrente, eu não quero saber o que eles estão fazendo. Sim, é importante. É importante. Tem pessoas que são amigas minhas da área da beleza e eu não sigo, eu não acompanho no Instagram para que não influencie na minha criatividade. Para não ficar, nossa, mas eu ia postar isso e o fulano postou, então agora eu não vou mais. Então eu prefiro não seguir, eu prefiro não acompanhar. Se é uma linha de produção de conteúdo ou de trabalho muito parecida, para que isso não influencie na minha criatividade. Porque eu não tô nem aí o que a pessoa tá fazendo, deixando de fazer. Mas os meus concorrentes de mercado eu preciso analisar, ver o que eles estão fazendo. Então, dentro do segmento que você quer se posicionar, que você quer ser a referência, a autoridade, o que eles estão fazendo? Feito isso, o que faz sentido para você? E aí vem a autenticidade. Dificilmente vocês vão me ver fazendo dancinha, postando... Nossa, uma coisa que eu, assim, tenho assim, pavor. Aqueles conteúdos que satirizam a reação da cliente. Ai, cliente esmargou em cima da hora e eu tava contando com o dinheiro dela. E aí tá com o negócio na parede. Então, assim, o que faz sentido para você, profissional, que vai ser a cara ali do seu negócio? Né? Eu gosto... eu posto qualquer música? Ou não, isso aqui não vai muito com os meus valores. Entrou uma trend. Vou fazer essa trend porque eu quero viralizar. Gente, viralizar não é a melhor coisa que pode acontecer no seu perfil. Eu já viralizei e me deu uma super dor de cabeça. Porque chega um público desqualificado. Você não precisa de todo mundo te seguindo, de todo mundo te acompanhando. Você precisa das pessoas certas. Eu falo assim, as minhas alunas, eu tenho aluna com 100 mil, 50 mil seguidores e aluna com 2 mil.
Ai, as minhas visualizações nos stories, por exemplo, dá, sei lá, 300, tá baixa. Tá, mas desses 300, quantos são público qualificado? 250. Cara, é melhor do que a que tem 50. Sim. E só os árabes lá, os chineses que ficam vendo e que não são o perfil dela. Então, analise seus concorrentes, perceba o que faz sentido pra você, quais são os seus valores, o que você quer transmitir. Você não precisa ser igual a todo mundo. E aí tá a chave. Hoje, na diferenciação, é onde está a sua riqueza. Eu falo que a sua riqueza, ela tá na sua história. Ela tá dentro das suas marcas de guerra. Tem um exercício que eu faço dentro da mentoria com as mentoras que traz muito a percepção do valor que ela tem dentro dela. Eu costumo dizer, a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que ela passou na jornada do empreendedorismo. E toda jornada, ela tem marcos. E aí, esses marcos nós chamamos de marcas de guerra. São as cicatrizes, que se eu machuquei aqui porque eu caí quando eu era pequena, eu olhar, eu vou lembrar do porquê daquela cicatriz. Então, eu falo que a nossa riqueza, ela tá justamente dentro da nossa história. Se você pegar a sua história, Fernanda Julie, e começar a pensar, você vai conseguir encontrar pelo menos uns 3, 4 marcos que fizeram você ter aquela famosa virada de chave. Sim. E aí, mas Silmara, o quanto que isso tem de valor? Simples. A Fernanda Julie, hoje, 2025, conversando com a Fernanda Julie de 3 anos atrás. Nem vamos muito pra trás, tá? Nem vamos voltar muito. Se você virasse pra Fernanda Julie de 2022 e falasse assim, você gostava, eu chamava de Fer ou de Julie? Naquela época de Julie. Julie, eu sou a Fer do futuro, de 2025. E eu vou fazer você avançar 3 anos em 3 meses. Eu vou te falar o que você tem que fazer, como você tem que fazer e os caminhos que você não vai fazer, porque se você fizer, vai dar errado. Você acredita que você conseguiria fazer essa Fernanda de avançar 3 anos em 3 meses? Não. Por que não? Porque ela não ia estar preparada para receber o que eu teria para oferecer para ela de conhecimento. Mas você é a mentora dela, você vai prepará-la. Entendi, eu iria preparar. Não é só jogar a informação. Você vai acompanhar. Aí sim, com certeza. Pegar na quanto mãozinha isso- dela e falar, exato. vamos. E quanto vamos. isso em dinheiro real? Qual que é o valor disso? Nossa, não tem nem preço, eu acho. Eu minimizava muito o meu conhecimento. Não. Quando me fizeram essa mesma pergunta. A Silmara de 3 anos atrás. Quanto que a Silmara de hoje vale pra Silmara de 3 anos atrás? Muito. Aí eu falei, cara, mas muito. Porque eu ia falar, ó, não faz. Eu fiz muitas coisas no digital, assim, lançamento que eu, graças a Deus, eu nunca perdi dinheiro em lançamentos, enfim, né? Mas que eu desgastei mentalmente, desgastei minha saúde. Falei, ó, isso aqui compensa, isso aqui não compensa. Então, quando você chega e apresenta, sei lá, dígito de 2 dígitos, 3, 4 dígitos, você fala, mas eu vou avançar. E mentoria e acompanhamento é isso. É diferença de curso. O curso você larga. Então, se eu fosse oferecer pra Julie um curso meu, ela não ia conseguir muito, não, porque ela não ia estar preparada. Ela não Agora, ia uma avançar 3 mentoria anos. comigo, pegando na mãozinha da Julie lá e falando, vamos que eu te levo. Ai, com certeza. Você entendeu? Entendi, ótimo. A diferença de curso e mentoria. O curso, Nunca tinha ouvido essa a pessoa, analogia. ela senta e ela tem que assistir e dar o jeito dela de seguir. A mentoria não, ela é acompanhamento. Então, eu te explico como fazer e eu acompanho você nesse processo. Que é diferente de uma consultoria. A consultoria, eu falo que é o produto mais high ticket de qualquer profissional, por quê? A consultoria, você vai e você implementa. A pessoa ela só vai organizando. Tipo o personal organizer, Sim. que vai na sua casa e ela arruma. A sua função é o quê? Manter para daqui 6 meses chamá-la de novo, né? Então, quando eu não tô tendo resultado, eu não tô vendo crescimento nas minhas métricas, eu preciso o quê? Eu preciso entender o que os meus concorrentes estão fazendo, só pra gente recapitular, tá? Eu preciso entender quais são os meus valores, se aquilo faz sentido pra mim e qual que é o problema da pessoa que eu vou solucionar. Tem que estar bem em mente, assim, qual que é o problema que eu vou solucionar. Isso é As bem pessoas importante. compram a resolução de problema. Teve uma vez eu estava conversando com uma seller é a profissional que faz a seleção dos perfis no digital, né? E ela falou, eu tenho uma mentoria que te ensina a selecionar. Eu falei, não, mas eu não quero aprender a selecionar. Eu quero contratar alguém que seleciona.
Porque de todas as demandas que eu tenho nas empresas, eu não quero eu parar e ficar olhando o perfil de cada pessoa. Eu quero contratar alguém que soluciona. Aí eu falei, você tá vendendo a sua mentoria? Ela falou, não, porque quando eu falo com os empresários, eles não têm tempo. Eu falei, por que você não muda a sua narrativa de produto, que ao invés de treinar o empresário, você treina o time do empresário? Porque vai fazer mais sentido para ele. E aí ela passou a desenvolver e vender mais aquilo. Então sempre precisa ter esse ajuste. Você entende? Sim. Ô, Sil, e ó, igual você tá aqui, tem a Story Maker, né? E você tá aqui toda bonita, tá com blazer, tá Obrigada. maquiada. E para aquela pessoa que não tem essa possibilidade de agora, sabe, tá com alguém acompanhando, às vezes não tem um celular melhor, a imagem não fica tão boa. Daí ela olha a Silmara, fala, nossa, olha os vídeos da Silmara, né, impecáveis, lindos, maravilhosos, bem editados. E ela se desmotiva, porque ela fala, eu não vou conseguir, porque como que eu vou competir? Talvez a gente tenha esse pensamento, entendeu? Como que eu vou competir com a outra? O que você orienta pra sua mentora? É bíblico, Mentorada. né? Antes de tudo, sonde o seu coração. Então, existe dois, principalmente para as mulheres, prestem atenção. Existe dois tipos de comparação. A comparação que eu vou falar que tem falta de inteligência, tá? A comparação que ela tem falta de inteligência e a comparação eficiente. Qual que é a comparação, Silmara, que tem falta de inteligência? É essa. Ai, mas eu não vou conseguir, porque olha lá pra ela. Não, mas hoje ela pode. É porque ela tem um celular bom, eu não tenho. Ai, mas é porque ela consegue comprar um blazer XY e eu não. Então, é uma comparação que te desmotiva. É uma comparação com falta de inteligência. Qual que é a comparação eficiente, estratégica? Que livro que ela leu para estar onde ela tá? Que curso que ela fez para saber o que ela sabe? Quem que é a rede de amigos dela? Com quem que ela se conecta? Você entende? Todo mundo fez alguma coisa para chegar no nível que tá. E todo mundo deixa trilhas, deixa rastros. Então eu preciso saber, eu quero beber da fonte. Eu tive há muito tempo atrás uma mentora na área da beleza que eu percebi, ela era minha mentora durante um tempo, até eu percebi que ela me colocou numa gaiola e eu não podia sair dali. Então quando eu começava a fazer perguntas mais profundas, ela deixava no ar e não respondia. Quando eu falava, ó, tem um treinamento lá em São Paulo, assim, assim, assado. O que você acha de eu ir? Não, isso não vai ser bom pra você. Ó, tem uma fulana, assim, assim, assado. Ela lançou um livro. Não, você não vai gostar desse livro. Aí eu falei, mas por que não? Aí você começa a entender por quê. Você tá entendendo o caminho das pedras daquela pessoa. Então, a comparação positiva, ela é o quê? O que a pessoa fez? Que curso? Que livro? É igual vamos pegar um corpo. Ah, quero ter um corpo malhado. O que ela come? Como que é o treino dela? Qual suplemento? Ela toma alguma coisa? É tudo natural? Então, se você quer ter aqueles resultados e todo mundo deixa rastro, entenda qual caminho aquela pessoa seguiu. Entendido isso, beleza. O que eu tenho agora? Eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho agora. Hoje de manhã eu tava numa reunião que a gente tá fazendo um processo de contratação. Meu sonho de princesa é ter alguém que eu só falo assim, ó, eu tô com a vaga de comercial aberto, preciso de 10 currículos na minha mesa e entrevistados quinta-feira. Meu sonho. Não tem isso ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, cadastrar a vaga, vai caindo os currículos, eu tenho que olhar um por um, ver se é um perfil qualificado ou não. Aí eu mando mensagem, aí eu ligo, agendo com a pessoa. Tem gente que aparece, tem gente que não aparece. Então, assim, eu sei que eu vou chegar no momento de ter o RH redondinho na minha empresa. Mas o porte dela hoje ainda não comporta o RH. Isso é a mesma coisa com tudo, com o telefone, com a roupa. Eu tenho os meus vídeos e documentem, tá? Você que tá no processo aí do start, tô começando, aproveita que agora tá muito mais fácil, né? Eu quase não tenho fotos lá de 2017, na época que eu comecei. Eu tenho os meus vídeos de quando eu comecei a gravar pro digital, né? Que eu gravava do meu próprio celular, fazia uma paredinha bonita, aqueles microfones do Xing Ling. Aí eu mesma ia lá e dava start, voltava, gravava, voltava de novo, editava no celular. Então vai chegar um momento que você vai ter condições de fazer melhor. Mas enquanto esse momento não chega, faça o seu melhor com as condições que você tem. Perfeito. Sil, antes da gente encerrar, eu quero que você
fale para a pessoa que está nos acompanhando aqui. O que você orienta para essa pessoa? Ó, a pessoa tá aqui, pode ser até, ó, procura uma mentora. Aquela pessoa que tá começando o negócio dela, daí vamos pensar no público em geral, psicóloga, acabou de sair da faculdade agora, pedagoga, tudo. Uhum. O que você falaria para ela? Se você pudesse pegar na mão dela, assim, se você estivesse ali agora, falar, olha, eu vou te dar uma orientação. Não vou nem falar um conselho, né? Falar, olha, pega aqui na sua mão, pega na mão dela e dá um conselho pra ela. Seria isso, busque orientação, né? Busque o ambiente, aquela famosa frase, né? A mesa que você quer sentar. Busque mentoras que passaram pelo caminho que você está passando. Você está em ambiente de mulheres que se apoiam, você está em um ambiente de mulheres que se ajudam, faz muita diferença no seu processo. Principalmente se você não vem de um berço empreendedor, se você não vem de uma família que às vezes não entende muito o que queima no seu coração agora. Então, o ambiente que você vai estar inserida vai dar muita coisa errada. Vai dar muita coisa errada. E se você está 100% sozinha, a chance de você desistir é muito maior. Eu assisti um processo ali, um tempo que eu estive. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é a jornada mais solitária com mais pessoas. Porque você tá o tempo todo cercado com muitas pessoas, mas no fundo, você tá sozinha. É só você e você. Ou às vezes só você e seu marido, ou você e Deus. Deus é seu sócio principal, assim. Coloca Deus como seu sócio no negócio. Então, busque a orientação, essa é a palavra. Escolha as mesas que você quer sentar. Busque as pessoas corretas para te orientar, que tenham valores semelhantes aos seus. Porque vai mudar a maneira como você se posiciona, a maneira como você se comporta, né? E vai acelerar ainda mais os seus resultados. E muita atenção. Orientação... diagnóstico, acompanhamento de qualidade, custa caro. Desconfie de tudo que é muito barato. O barato sai caro. Obrigada. Nossa, depois dessa, acho que vou até aumentar o valor da minha mentoria. Tem que viu? aumentar. Porque o barato sai caro. Obrigada, Sil, tá? Por Obrigada. estar aqui. Chama ela de Sil, porque já enche, ela é amiga minha. Obrigada por essa mentoria VIP que nós tivemos aqui. Com certeza eu vou rever esse episódio. E eu gostaria de ter você aqui mais vezes. Você Com topa? certeza, com certeza. Com muito prazer. Que bom, acredito que quem acompanhou também gostou da forma que você fala, sua didática é muito boa. E nós, com certeza, vamos utilizar todos os conhecimentos que você passou por aqui. Obrigada. Então, eu vou te convidar de novo. O convite já tá aceito. Ai, que bom. Bom, pessoal, vou finalizar agora o nosso episódio. Te espero, então, no próximo Pode Julgar. Até mais.